Olhem, escutem e viva. Livro 1. Começando com Deus. Introdução. Saudações. Venham e aprendam sobre algumas das primeiras pessoas que viveram na Terra. A maneira em que Deus procedia com elas pode nos ensinar muito acerca dele próprio. Olhem para as figuras no livro vermelho enquanto escutem a cassete. Olhem para a figura seguinte quando ouvirem este som. Figura 1. Adão e os animais. Há somente um Deus. Ele é Espírito. Ele conhece todas as coisas e está em todo lugar. No princípio, só existia Deus. Além de Deus, não existia nenhuma outra criatura vivente. O mundo, tal como nós o conhecemos hoje, não existia. Deus criou todas as coisas. Primeiro, Ele criou a luz. Depois, Deus criou o céu, as nuvens e a terra. Ele fez divisão entre o mar e a terra seca. E as plantas começaram a crescer. Depois, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele criou todas as criaturas viventes na terra e no mar. O homem nesta figura é Adão. Ele foi o primeiro homem que existiu. Deus o fez do pó da terra. Ele fez o homem à sua própria imagem. Deus fez o homem para o conhecer. Todos os pensamentos e desejos do homem estavam de acordo com os pensamentos e desejos de Deus. E ele andava com Deus. Figura 2. Uma esposa para Adão. Deus colocou Adão num lindo jardim chamado Éden e disse-lhe para cuidar dele. Havia ali árvores de todas as espécies, incluindo a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus permitiu que Adão encontrasse os nomes para todos os animais e passarinhos. De todas as criaturas havia macho e fêmea. Elas não tinham medo do homem e não lhe faziam nenhum mal. Mas não havia uma companheira apropriada para Adão. Portanto, Deus criou uma mulher como companheira para Adão. Deus fez Adão cair num sono profundo. Ele tirou uma costela do lado de Adão. Desta costela, Deus fez a mulher. Deus levou ao homem. O homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Conversavam com Deus
como amigos. Não havia tristeza, morte ou mal algum naquele lugar maravilhoso. Figura 3. A serpente no jardim. Deus ordenou a Adão: podes comer livremente de qualquer árvore no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Mas Satanás enganou a mulher de Adão. Satanás era um anjo de Deus, mas rebelou-se contra Deus, que o tinha criado. Ele queria ser maior do que Deus. Assim, Deus o expulsou do céu e Satanás tornou-se inimigo de Deus e do homem que Deus tinha criado. Satanás, o perverso, aproximou-se da mulher disfarçado numa bonita serpente. Ele enganou-a, dizendo que não morreria se comesse do fruto proibido. A mulher comeu e deu algum do fruto a Adão. Assim que comeram, sabiam que estavam nus. Eles compreenderam que tinham desobedecido a Deus e a sua comunhão com Deus já não era a mesma. Cobriram-se com folhas e tentaram esconder-se de Deus. Figura 4. Adão e Eva expulsos do jardim. Aqui na figura vemos o que aconteceu depois que Adão e sua esposa desobedeceram a Deus. Deus tinha que os castigar por terem desobedecido a sua ordem. Mas primeiro Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Amaldiçoada serás sobre todos os animais domésticos e selvagens. A partir daquele momento, Satanás tornou-se o inimigo de Deus e do homem. Deus também disse que a descendência de Adão e da sua esposa iria derrotar Satanás. Jesus fez isso quando morreu pelos pecados do mundo e ressuscitou da morte. Deus disse à mulher: aumentarei as tuas aflições durante a gravidez e no parto. Deus disse a Adão que por causa dele ter dado ouvidos à sua esposa e comeu do fruto da árvore, a terra seria amaldiçoada. Por isso, ele teria que trabalhar muito para produzir sustento para ele e a sua família até a sua morte. Deus os expulsou do jardim. Adão chamou a mulher Eva, que significa vida. Ela teve filhos dele. Todas as pessoas são descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva e todas as pessoas depois deles nasceram com pecado e o pecado as separa de Deus.
Figura 5. Noé e a arca. Os filhos de Adão e Eva e as gerações que se seguiram tornaram-se em grande número. Seguiram os caminhos de Satanás e fizeram o que era errado perante Deus. Deus estava arrependido de ter criado o homem. Só um homem obedeceu a Deus. O seu nome era Noé. Um dia, Deus falou com Noé e disse: "Vou acabar com todas as pessoas, porque a terra está cheia de violência por causa delas. Constrói uma arca para ti." Uma arca é um barco muito grande. Vou enviar um dilúvio sobre a terra para destruir toda a criatura vivente. Mas farei um acordo contigo. Entra na arca com a tua esposa, os teus filhos e as suas esposas. Leva contigo um macho e fêmea de cada espécie de animal e passarinhos para os manterem vivos. Deus disse a Noé exatamente como construir a arca. Noé fez tudo o que Deus lhe tinha mandado. Noé avisava o povo que Deus os ia destruir, mas eles não se mudavam dos seus maus caminhos. Figura 6. O grande dilúvio. Quando a arca estava acabada, Noé, a família e todos os animais entraram na arca. Deus trancou a porta. 7 dias depois, a chuva começou a cair. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Nascentes de água surgiram debaixo do solo e toda a terra ficou coberta por um grande dilúvio. Todas as pessoas e animais fora da arca morreram. Figura 7. O arco-íris da promessa de Deus. Noé e a sua família e todos os animais estiveram na arca por mais de 1 ano. Quando finalmente a chuva parou e a água secou na terra, todos saíram da arca. Depois, Noé fez um altar a Deus, como podem ver aqui. Ele matou alguns dos animais e sacrificou a Deus, queimando-os no altar. Deus ficou satisfeito com isto e colocou um arco-íris no céu. Ele prometeu que nunca mais iria destruir todas as criaturas viventes através de um dilúvio. Figura 8. A Torre de Babel. Deus disse a Noé
e aos seus 3 filhos, para terem muitos filhos e se espalharem sobre toda a terra. Mas os seus descendentes não quiseram ouvir. Desobedeceram a Deus e decidiram construir uma cidade com uma torre alta que chegasse ao céu. Deus viu a cidade e a torre. Ele também viu a sua desobediência e orgulho. Então Deus disse: se como um único povo, falando a mesma língua, começaram a fazer isto, vamos, deixamos e confundimos a sua língua para que não se entendam mais um ao outro. Nesta figura, as pessoas não se conseguem entender. Assim, pararam de construir a cidade e foram viver em lugares diferentes. Figura 9. Jó adora a Deus. Aqui vemos um homem chamado Jó. Ele está a oferecer a Deus um sacrifício. Jó adorava o único Deus verdadeiro e não seguia o caminho de Satanás. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Pedia a Deus pelo seu perdão se tivesse ofendido em qualquer coisa. Deus estava satisfeito com Jó e o abençoava e o fazia prosperar. Jó tinha muitos rebanhos e muitos servos. Um dia, Deus disse a Satanás que ele estava muito satisfeito com Jó. Mas Satanás começou a acusar Jó perante Deus. Ele disse que Jó só procurava agradar a Deus para se tornar rico. Satanás disse a Deus: se tirares tudo quanto Jó possui, então ele te amaldiçoará. Deus sabia que Satanás era mentiroso e sabia que Jó era um homem bom, que apenas lhe queria agradar. Então Deus permitiu a Satanás para tirar tudo quanto Jó possuía para o provar. Figura 10. Jó de luto. Esta figura mostra um dia de grande tristeza para Jó. Os seus servos trouxeram-lhe notícias terríveis. O primeiro chegou para dizer que inimigos mataram os seus servos e roubaram-lhe todo o gado. Antes de acabar de falar, chegou um outro servo que disse que uma faísca tinha caído sobre as ovelhas e pastores e que todos tinham morrido. Um terceiro servo chegou a dizer que foram atacados por bandidos que roubaram todos os seus camelos. Um outro servo trouxe a pior de todas as notícias. Os teus filhos estavam todos juntos a festejar quando uma tempestade derrubou a casa, matando todos. Depois de ouvir isto, Jó rapou a sua cabeça e caiu ao chão em sinal de profunda tristeza. E disse: o Senhor o deu, e o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de todas estas coisas que aconteceram, Jó não pecou ou culpou Deus. Figura 11. O sofrimento de Jó. Satanás viu que Jó continuava a honrar a Deus. Então disse a Deus: se ferires o seu corpo, ele te amaldiçoará. Deus permitiu que Satanás tentasse Jó mais uma vez. Satanás o feriu com uma terrível doença da pele. Jó saiu para fora e raspava as suas feridas com um pedaço de pedra. A sua esposa disse-lhe: amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó respondeu-lhe: será que aceitamos o bem de Deus e não a aflição? 3 dos seus amigos chegaram e falaram com ele durante muitos dias. Eles tentavam encontrar uma razão para o sofrimento de Jó. Disseram-lhe que certamente ele tinha feito algo errado e Deus estava a castigá-lo. Jó não concordou com eles. Ele duvidou, mas nunca se tornou contra Deus. Por isso, Deus mostrou-lhe toda a sua grandeza e o conhecimento de tudo. Figura 12. Jó é restaurado. Nesta figura, Jó está de novo bem e rico. Vou contar como aconteceu. Quando Jó teve um encontro com Deus, reconheceu a sua grandeza e arrependeu-se por ter duvidado. Depois, Deus falou com um dos acusadores de Jó, chamado Elifaz. Estou zangado contigo e com os teus 2 amigos, porque não falaram o que era certo acerca de mim, como fez o meu servo Jó. Deus disse para que fossem a Jó para oferecer sacrifícios por eles, e que o seu servo Jó iria orar por eles. Deus também disse que lhes iria perdoar. Jó orou pelos seus amigos e Deus aceitou a sua oração. Depois disto, Deus fez Jó ficar rico de novo. Os seus amigos e familiares vieram festejar com ele e ofereceram-lhe presentes. Deus deu-lhe 7 filhos e 3 lindas filhas. Jó viveu para ver muitos dos seus descendentes e morreu velho. Livro 1, Começando com Deus. Introdução. Vou contar-lhes acerca de um homem chamado Abraão. Ele obedeceu a Deus e, através dele, muitas pessoas têm sido abençoadas. Olhem para a próxima figura quando ouvirem este som. Figura 13. Abraão deixa a sua casa. Nesta figura,
pôde ver Abraão, sua esposa Sarai, seu sobrinho Lote e os seus servos. Eles estão a ir numa longa viagem, porque Deus falou com Abraão, dizendo: deixa o teu país, o teu povo e a casa do teu pai, e vai para uma terra que te hei de mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E todos os povos da terra serão abençoados através de ti. Abraão creu na promessa de Deus. E ele e os seus companheiros levaram em tudo o que tinham e viajaram durante muitos dias até chegarem à terra de Canaã. Aí Deus apareceu a Abraão e disse-lhe: esta terra te darei, e aos teus descendentes. Abraão tinha viajado pela terra, e quando chegou ao sul havia grande fome, e a comida não era suficiente para todos. Abraão e as pessoas que estavam com ele tiveram que ir para outro país chamado Egito para encontrarem comida. Mais tarde, ele voltou para Canaã, porque ainda acreditava na promessa que Deus lhe tinha feito. Figura 14. Abraão e Lot. Abraão e Lot viviam juntos em Canaã. Ambos tinham tanto gado que não havia pastagem suficiente naquele lugar. Por isso, os pastores dos animais de Abraão e Lot andavam sempre a discutir. Então Abraão disse a Lot: que não haja lutas entre nós ou entre os teus pastores e os meus, porque somos irmãos. Abraão disse a Lot para escolher qualquer parte da terra. Lot queria a melhor terra, por isso escolheu o vale do rio Jordão, que era muito fértil. Também havia cidades para habitar. Lot foi viver num vale próximo da cidade de Sodoma. O povo que morava em Sodoma era um povo pecaminoso que desobedeciam a Deus. Abraão permaneceu na terra de Canaã e Deus voltou a falar-lhe e disse: toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Figura 15. Abraão encontra-se com o rei da paz. Enquanto Lot vivia no vale, começou uma guerra. Ele e a sua família foram capturados e levados com todo o povo de Sodoma. Então Abraão e os seus homens foram libertar Lot. Derrotaram o inimigo e libertaram todos os cativos e os seus bens. Quando voltavam na batalha, encontraram um rei, como pode ver nesta figura. O rei chamava-se Melquisedeque. Ele era rei da cidade de Salém, que significa paz. Melquisedeque adorava e agradava a Deus. Ele trouxe pão e vinho para Abraão. Abraão inclinou-se perante Melquisedeque e deu-lhe ofertas. O rei de Sodoma também queria dar ofertas ao Abraão, por ter salvo o seu povo. Mas Abraão não aceitou nada deste rei perverso.
Figura 16. Abraão conta as estrelas. Depois de Abraão ter resgatado Lote e todo o povo de Sodoma, Lote voltou para aquela cidade pecaminosa. Então Deus disse a Abraão: Não temas, eu sou o teu escudo e o teu maior galardão. Mas Abraão estava triste, porque Deus não lhe tinha dado um filho como herdeiro. Por esta razão, Deus chamou Abraão para fora e disse: Tenta contar as estrelas, assim serão os teus descendentes. Abraão creu na promessa de Deus, mesmo que ainda não tivesse nenhum filho. Figura 17. O bebê Ismael. Vejam, Abraão tem um filho e foi assim que aconteceu. Abraão vivia em Canaã por 10 anos e ainda continuando à espera de receber o que Deus tinha prometido. Sarai, sua esposa, ainda continuava sem filho. Ela tinha uma serva chamada Agar. Ela queria que Agar tivesse um filho com Abraão e depois ela poderia criar a criança como se fosse dela. Este era o costume daqueles tempos. Agar ficou grávida de Abraão e Sarai ficou com ciúmes dela. Tratou-a tão mal que Agar teve que fugir. Mas o anjo de Deus encontrou Agar e confrontou-a, dizendo-lhe: Terás um filho e o chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael quer dizer Deus ouve. Ele será um homem valente. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em inimizade com os seus irmãos. Ismael nasceu e mais tarde tornou-se o pai do povo árabe. 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus veio a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Vou manter a promessa que te fiz e te multiplicarei grandiosamente em número. Esta é a minha promessa. Serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abraão. O teu nome será Abraão, pois te tenho feito pai de muitas nações. Por causa do novo nome que Deus lhe deu, Abraão sabia que ele lhe daria muitos descendentes. Deus também disse a Abraão: Toda a terra de Canaã eu a darei a ti e aos teus descendentes depois de ti, e serei o vosso Deus. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara. Deus prometeu abençoá-la e dar um filho a Abraão através dela. Figura 18. Sara Ris. Um dia, 3 mensageiros de Deus vieram à tenda de Abraão. Abraão chamou Sara para preparar comida, e ele próprio os serviu. Então os homens perguntaram-lhe:
onde está a tua esposa? Ele respondeu: está na tenda. Um dos homens disse a Abraão: certamente voltarei por este tempo no próximo ano, e Sara, tua esposa, terá um filho. Sara, ouvindo isto, riu-se, porque ela já tinha passado a idade de ter filhos. Então acreditou nele. Então Deus falou a Abraão: por que foi que Sara se riu e disse: irei eu mesma ter um filho, agora que sou velha? Há alguma coisa difícil para Deus? Voltarei a ti no tempo determinado, no próximo ano, e Sara terá um filho. Figura 19. Abraão ora por Sodoma. Quando os 3 mensageiros de Deus se levantaram para ir embora, Abraão andou com eles para ver para onde iam. Olharam na direção de Sodoma e Deus disse a Abraão que iria visitar Sodoma. Deus estava a planear destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, porque as pessoas dali estavam a fazer o que era mau perante Deus. Tinham trocado o plano santo de Deus para uma vida pecaminosa. Abraão lembrou-se de Lot e disse ao Senhor Deus: destruirás o justo com o mau? Será que o juiz de toda a terra não faz o que é certo? Abraão começou a suplicar a Deus. Finalmente, Deus disse que não iria destruir Sodoma se existisse lá apenas 10 pessoas tementes a Deus. Quando o Senhor acabou de falar com Abraão, deixou-o e Abraão voltou para sua casa. Mas não havia nem sequer 10 pessoas tementes a Deus em Sodoma. Quando os 2 mensageiros de Deus desceram a Sodoma, viram a maldade do povo. Os mensageiros ordenaram a Lot e a sua família para saírem de Sodoma e disse-lhes para não olharem para trás, porque Deus teve misericórdia de Lot. Deus enviou fogo do céu e Sodoma e Gomorra, com todo o povo pecaminoso que vivia lá, foram destruídos. Lot e a sua família saíram mesmo a tempo, mas no caminho a sua esposa olhou para trás e imediatamente se tornou numa estátua de sal. Abraão tinha suplicado a Deus para salvar todos os justos. Apenas Lot e as suas 2 filhas viveram porque Deus se lembrou de Abraão e de como ele tinha orado por Lot. Figura 20. O sacrifício de Abraão. Quando Sara tinha 90 anos de idade, teve um filho, tal como Deus tinha prometido a Abraão. Abraão já tinha 100 anos de idade. Chamaram o nome do menino Isaque, que quer dizer aquele que ri. Quando Isaque era um rapazinho, Deus pôs Abraão à prova. Deus queria ver se Abraão lhe iria obedecer. Deus disse: pega no teu único filho Isaque, a quem amas, e ofereço-o como sacrifício. Abraão obedeceu a Deus. Abraão colocou a lenha em Isaque
e ele próprio carregou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque disse: Mas onde está o cordeiro para ser sacrificado? Abraão respondeu: Deus irá providenciar o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou o seu filho e o colocou sobre o altar. No momento em que Abraão levantou a faca para matar Isaque, o anjo de Deus falou-lhe e disse: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, porque não poupaste o teu único filho. Então Abraão viu um carneiro preso no mato. Ele ofereceu o carneiro como sacrifício a Deus em vez do seu filho. Então Deus disse-lhe: Porque obedeceste a minha voz, certamente te abençoarei, e através de ti todas as nações da terra serão abençoadas. Figura 21. Abraão e o seu servo. Quando Abraão já era muito velho, chamou o seu servo e disse-lhe: Promete-me que voltarás ao meu país e aos meus familiares para buscares uma esposa para o meu filho Isaque. Abraão não queria que Isaque abandonasse a terra que Deus tinha prometido ou tomasse uma das mulheres cananitas como esposa. O servo obedeceu a Abraão e viajou para a cidade de Nacore. Aí ele pediu a Deus para o guiar a encontrar a mulher certa para Isaque. Uma jovem muito bonita chamada Rebeca vinha da cidade para tirar água do poço. Ela prontificou-se a tirar água para o servo de Abraão e para os seus 10 camelos. O servo sabia que Deus o tinha guiado para aquela mulher e que ele tinha encontrado a mulher que estava procurando. Ele descobriu que ela era neta do irmão de Abraão. O servo adorou a Deus por ter respondido à sua oração e por o ter dirigido aos familiares do seu patrão. Portanto, Rebeca tornou-se a esposa de Isaque. Abraão morreu quando tinha 175 anos de idade. Durante toda a sua vida, confiou em Deus e no cumprimento das suas promessas, por isso, Deus sempre o aceitou e o abençoou. Deus ainda continua a abençoar todos os que confiam nele, tal como Abraão. Figura 22. Jesus nasceu. A palavra de Deus é verdadeira. Deus nunca mente. Deus tinha dito a Adão que havia de enviar o seu escolhido para derrotar Satanás. Ele avisou Noé de que destruiria os perversos. Deus mostrou a Jó que ele deseja o que é melhor para nós. Ele mostrou a Abraão que sempre cumpre as suas promessas.
Nesta figura, pode ver o bebê chamado Jesus. No tempo exato, ele nasceu na terra de Canaã, mais tarde chamada Israel. O nome da sua mãe era Maria, que era descendente de Abraão e Isaque. Maria era virgem quando Jesus nasceu. Jesus não teve nenhum pai humano. Deus é o seu pai. Jesus é aquele que traz bênçãos para todo o mundo. Ele veio para cumprir a promessa de Deus de que Satanás seria derrotado e para nos levar de volta para Deus. Figura 23. A morte de Jesus. Quando Jesus cresceu e se tornou adulto, ensinava ao povo o caminho de Deus. Jesus fez muitos milagres para mostrar que tinha vindo de Deus. Mas os homens não creram nele. Mataram Jesus por pregá-lo numa cruz de madeira. Um soldado feriu o seu lado para ter a certeza que estava realmente morto. Deus tinha dito a Adão que morreria se comesse da árvore. Todos nós desobedecemos a Deus e também merecemos a morte eterna. Lembre-se de que Deus providenciou um carneiro a Abraão para ser morto como sacrifício no lugar de Isaque. Da mesma maneira, Deus, em vez de condenar todas as pessoas a uma morte eterna, deu o seu único filho, Jesus, para morrer como sacrifício pelos pecados de todas as pessoas. Sim, o nosso pecado nos separou de Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Figura 24. Jesus está vivo. Os amigos de Jesus colocaram o seu corpo sem vida num túmulo. Ele ficou no túmulo por 3 dias. Então, ressuscitou dos mortos. A morte não podia prender Jesus, o Filho de Deus. Jesus apareceu aos seus discípulos e ficou de pé no meio deles. Ficaram todos admirados. Um deles, chamado Tomé, não estava com os outros quando Jesus lhes apareceu. Tomé disse-lhes: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos e não pôr o meu dedo onde os pregos estavam e pôr a minha mão no seu lado, eu não creio. Uma semana depois, Jesus apareceu-lhe outra vez. Vejam esta figura. Jesus mostrou a Tomé as marcas dos pregos nas suas mãos e disse a Tomé para colocar a sua mão no seu lado. Depois disse a Tomé: não sejas incrédulo e crê. Jesus também disse: felizes são aqueles que não viram, porém creram. Não sejamos como Tomé, que duvidou de Deus. Lembre-se, Deus disse a Adão que iria enviar alguém para derrotar Satanás. Quando Jesus morreu na cruz,
e ressuscitou dos mortos, ele venceu Satanás. Satanás não tem poder sobre as pessoas que creem e confiam em Jesus e lhe obedecem. Isto é exatamente aquilo que Deus também prometeu a Abraão. Deus prometeu-lhe que todas as nações, a terra, seriam abençoadas através dele. Esta bênção veio através de Jesus. Nós podemos receber esta bênção se crermos em Jesus e obedecermos a sua palavra.